Olá, eu sou o pastor Davidson Pignon. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói e também sou editor da editora Contextualizar. Seja bem-vindo a mais um vídeo da exegese e exposição, onde a gente analisa textos bíblicos com um pouco mais de profundidade para que você possa utilizá-lo em suas pregações ou em seus estudos na igreja. E hoje estaremos trabalhando no texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, uma passagem muito conhecida, mas que talvez você não conheça as nuances que aparecem ali no original grego. Eu trouxe aqui, para poder fazermos a nossa análise, a minha edição do Novo Testamento grego, Nestlé Aland, a 27ª edição. E eu vou estar lendo para vocês também aqui, de acordo com o que a gente estudou ali e fez uma exegese no Novo Testamento grego, eu vou ler para vocês aqui na versão da Bíblia King James Fiel, 1611, que é uma edição que fez uma tradução bastante interessante sobre essa passagem. Então vamos ler aqui o texto, como se encontra nessa versão. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Gostas de mim? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Bom, nós temos aqui nesse texto uma nuance de significados que aparece apenas no original grego. E, infelizmente, nas versões em português, não fica muito evidente. É claro que o significado dessas duas palavras gregas no original talvez seja apenas uma nuance sutil, mas a nuance acontece e você vai perceber isso a partir de agora. Na primeira vez, no versículo 15, Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Só que ele usa ali no original grego o verbo agapau, que vem de ágape, no grego, que significa amor. Só que um amor com mais profundidade, um amor mais sincero, um amor mais aberto, um amor mais perfeito. Só que o interessante é que no texto, na primeira vez em que Jesus pergunta para Pedro, ele responde sim que amava, só que usa a palavra filéu. Ele usa a palavra filéu, que no original grego é um amor também, um amor de amigo, mas um amor bem menos enfático do que o amor ágape. Então, olha que interessante, na primeira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama ágape? E Pedro responde: Jesus, eu te amo filéu, eu te amo como amigo. Como aparece aqui na versão da King James, que nós lemos. Veja aqui novamente no versículo 15. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E realmente essa versão aqui mostra o quanto o nível de amor que Pedro podia oferecer a Jesus era um nível inferior. Era um nível de gostar muito e não de amar de modo sacrificial, como o próprio Pedro havia prometido antes, de que ele daria a própria vida pelo Senhor. Bom, vamos continuar aqui então. Na segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, como está aqui no versículo 16. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Novamente aqui aparece ágape no grego, que é aquele amor sacrificial, aquele amor mais abrangente, mais intenso. E Pedro responde então ainda no versículo 16: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Então, novamente, na segunda vez, Jesus coloca Pedro numa situação em que ele precisa responder adequadamente ao nível de amor ágape, mas Pedro só consegue oferecer o amor filéu.
E agora nós temos aqui na terceira vez em que Jesus pergunta para Pedro um detalhe muito interessante que vai realmente fazer a diferença no seu estudo ou na sua pregação lá na igreja. Veja aqui como está no versículo 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Gostas de mim? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Agora olha que interessante, nós temos aqui Jesus aceitando o tipo de oferta que Pedro podia oferecer. Enquanto nós temos aqui em cima o nível de amor ágape, o amor sacrificial, amor perfeito, Pedro estava respondendo apenas aqui embaixo, no nível de amor amigo, amor amizade, amor filéu. Nas duas vezes isso acontece, Jesus falando ágape, Pedro respondendo filéu. Só que nós temos aqui nessa terceira vez Jesus encontrando-se com o nível do que Pedro podia oferecer aqui embaixo. E Jesus então pergunta para Pedro: então tá, Pedro, você me ama filéu? Você gosta muito de mim? E então Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto muito de ti, eu só posso oferecer esse tipo de amor para o Senhor. É interessante que o texto diz que Pedro se entristeceu muito no seu coração, porque ele havia prometido um amor ágape, um amor perfeito, até mesmo sacrificial, mas só pôde oferecer a Jesus Cristo após a sua negação tripla, só pôde oferecer a ele o amor filéu, amor de amigo, que é o amor que está aquém daquele que Jesus esperava. Só que a grande lição que esse texto mostra para a gente é o quanto o Senhor Jesus está disposto a aceitar a nossa oferta, o quanto ele está disposto a aceitar o que a gente pode oferecer. Cristo sempre vai manter o patamar alto, é sempre amor ágape que ele oferece e que ele espera da gente. Mas mesmo quando a gente não consegue corresponder a essa expectativa do Senhor e oferecer a ele o amor perfeito, sacrificial, o amor ágape, ainda assim o Senhor aceita o nosso tipo de oferta. Ele aceita aquilo que a gente pode oferecer, que é o melhor do nosso coração. Então isso pode servir de consolo para a vida de cada um de nós. Para você que passa por dificuldades em sua vida espiritual, que sempre se acha aquém daquilo que o Senhor pode oferecer, meu querido, não fique desesperado. O Senhor Jesus aceita a oferta que você pode entregar a Ele. Então oferte o que você tem e Ele aceitará. Que Deus abençoe os seus estudos e a sua mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e bênçãos a todos nós.